Bom, vamos dar início, né, a essa parte. Chama a profissional Cristiane Buarque, que ela trabalha com a parte de cosmetologia, professora de faculdade. Ela tem uma experiência legal com os tipos que ela vai estar passando para vocês. Trabalha com parte também de ortomolecular, né, alguma coisa, né, e trabalha com acupuntura também. Ela é naturopata e ela hoje vai trazer, né, algumas técnicas para vocês verem a funcionalidade do STIP. Bom dia a todos. Bom, sempre estar aqui é uma sensação assim de contentamento, né, e uma honra. Parabenizando a todos vocês que estão aqui no dia de hoje, né, agradeço já de início. Tudo bem? Me ouvem bem? Bom, com sorte, no dia de hoje e a receptividade de todos vocês, de coração aberto, eu vou conseguir deixar aqui uma mensagem que com certeza possa colaborar no trabalho de cada um de vocês. Bom, esse é um dos meus cases de sucesso, né, envolvendo a naturopatia, da qual faz parte também a acupuntura, né, entre as suas técnicas, e com a utilização do stipper. Bom, eu tenho um trabalho de 25 anos com o uso de silício orgânico na sua forma biodisponível, né, tanto para uso tópico, uso externo, como também para uso oral, né, e muito mais assim recentemente, né, após as pastilhas stipper, né, que contém o quartzo, contém o silício, né, então isso só veio agregar, a somar, facilitar muita coisa no nosso trabalho. Muito importante é a forma como cada um de nós aqui vê o paciente, né? Deixa eu me acertar aqui, muito bem. Então, na minha consulta, eu observo o paciente do ponto de vista da medicina indiana, medicina chinesa e a medicina de Hipócrates, que são os 3 pilares da naturopatia. Sem esses 3 pilares, a naturopatia não tem a sua consistência, não tem a sua razão de ser. Então, na medicina indiana, nós vamos contemplar também a parte espiritual. Então, vemos o paciente do ponto de vista físico, mental, emocional e também espiritual. O que está de acordo, muito de acordo com a atualização da OMS sobre a definição de saúde, não é? Bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Também a medicina chinesa, onde a contemplação maior se dá sobre o bem-estar físico, mental e emocional, e a medicina de Hipócrates, com a máxima, faça do seu alimento seu medicamento, né? Então, eu costumo repetir aquela máxima que aonde há um organismo saudável, o remédio não é necessário, né? E aqui, abrindo um espaço apenas didático para fazer uma ressalva, né? Remédio, tudo aquilo que não contém princípio ativo, e medicamento, tudo aquilo que contém um princípio ativo. Assim, o stipper, a gente pode colocá-lo também como remédio, né? Florais, remédio, acupuntura, remédio e muitas outras técnicas. Muito bem. Através dessas 3 bases, né, a gente tem a sustentação da naturopatia. E o que é a naturopatia? É o caminho individual, né, natural, adequado à sua saúde. Sendo assim, cada um tem um caminho próprio para si. O que é bom para o meu organismo, necessariamente não será bom para o seu. Os pontos de acupuntura que serão eleitos, né, elencados para o seu organismo, serão pontos diferentes. Mesmo que você tenha uma patologia, um desequilíbrio semelhante, serão outros pontos, dada a individualidade biológica. E aí, se a gente for pensar na medicina indiana, nós vamos pensar em doshas, que são psicobiotipos, cada um tem o seu. Nós vamos pensar na medicina indiana, vamos pensar em desequilíbrio de algum elemento também, não é? De um sistema, dos meridianos, e por aí vamos. Há um número cada vez mais crescente de pessoas que apresentam doenças, enfermidades venosas crônicas, não é? Isso gera realmente um alto custo para o sistema de saúde e também é a causa de afastamento, né, dessas pessoas da atividade profissional e social também. Então, para ter uma ideia, né, dados levantados em 2016 na Espanha,
46 milhões de habitantes e destes, 15 milhões tinham esta disfunção venosa, né? Cerca de 30% da população. Então, este case que eu vou apresentar hoje para vocês, né, trata-se de uma pessoa uma paciente que já colega de profissão, né, também da área de naturopatia, e a situação era a seguinte: amputação, né? Então, ela até tentou estar aqui hoje, mas não foi possível, e já tinha 4 anos com essa lesão aberta, né? Então, normalmente, quando você tem esse tipo de enfermidade, a expectativa é que ela não feche em menos de 1 ano e que possa voltar a abrir. Quando você se coloca nesse nível de enfermidade, que eu vou mostrar como é que é a classificação, dificilmente você volta para o estágio inicial. Quer dizer, você não tem uma cura efetiva ad eterno, porque na naturopatia a gente considera o seguinte: a cura, ela é dinâmica. Como que é isso? A saúde é dinâmica, a cura é dinâmica, né? Então você está bem hoje, mas o ano que vem, o mês que vem, pode ser que você tenha uma recidiva de algum desequilíbrio seu do sistema, né? Os que estão aqui, que lidam com meridianos, tudo, sabem disso, que a gente tem um biorressonador, né? E as pastilhas, por exemplo, elas vão trabalhar como? Com a ressonância, com um ajuste dessa ressonância. Lembremos de uma coisa importante: é da sua ressonância, é da ressonância que você está, não é? Assim fica mais fácil, porque a gente não pensa em mágica, não é? Se o Stipper ele trabalha a ressonância, ele vai biorregular, lembremos que é a ressonância com a qual você está. Assim sendo, o paciente ele tem que ter uma participação muito consciente no processo de sanação, que é algo que é muito mais complexo e abrangente do que a cura, porque você pode ter uma dor de cabeça e você ficar curado daquela dor de cabeça hoje, mas você não sanou o sistema. A sanação vai muito mais além do que o processo de cura, exatamente, né? Muito bem. Então, desse total apresentado, 4 milhões e 500 mil pessoas apresentavam úlceras varicosas, porque nem toda enfermidade venosa você vai ter ali o quadro mais adiantado, avançado, que é a formação da ferida, não é? Da úlcera. A úlcera é a fase final dessa enfermidade venosa, uma lesão de pele aberta extremamente comum no mundo todo. Dói, limita as atividades. Aqui no Brasil a gente tem realmente uma dificuldade com relação ao uso de algo que é relativamente simples para ajudar nesse tratamento, que é o uso de meias compressivas. As pessoas não aderem, uma hora porque é calor, outra hora porque é pouco prático, outra hora porque a cor não colabora, outra hora porque é muito feminina, né? Mas já tem outra hora porque não tem para esporte, mas já tem para esporte também. Enfim, as desculpas normalmente são muitas, né? Na Alemanha, verificou-se que 2,5% das faltas de trabalho eram decorrentes da úlcera venosa. Esse total representa 4 milhões e 800 mil jornadas de trabalho perdidas, uma média anual de 225 milhões de euros perdidos. Essa é uma estatística americana: $600 a cada 12 semanas por paciente com úlcera crônica. Na Inglaterra, cerca de 1.600 euros. E na França, 900 euros a cada 6 meses por pessoa. O tempo médio de cura, de 8 meses a 1 ano. Muito bem. Então, nós sabemos que nós temos o sistema arterial e venoso, né? As artérias com grande propulsão, com grande força, um tipo de pressão diferenciada, né, que vai distribuir esse sangue já limpo para todas as partes, tecidos e células do nosso corpo, mas esse sangue ele tem que retornar. Né? E para retornar, ele vai encontrar um sistema muito mais refinado, de menor calibre, e ainda vai contar aí também com a força da gravidade como um oponente. Né? Então, considerando que a gente pode passar muito tempo sentado, em pé, né, na mesma posição, sem atividade, né, com sedentarismo, isso fica muito mais difícil, esse retorno venoso. Né? Bom, com relação ao
meu trabalho envolvendo o uso do silício orgânico, né, seja na sua forma tópica, oral, na forma dos adesivos com as pastilhas, é que o silício ele tem uma atividade justamente no tecido conjuntivo, favorecendo uma maior elasticidade, inclusive, dessas paredes, desses capilares, né, desses vasos. Então, isso é muito importante. Pode também ser usado topicamente na forma da pasta, porém, aqui, uma pequena ressalva, né, que a gente precisa ter em mente. Pele tem o sistema de permeabilidade seletiva da membrana. Então, para que algo penetre, eu preciso ter um tecido em boas condições. Então, eu preciso ter uma pele com a boa hidratação, né? Então, muitas vezes, esse é um quadro que se apresenta, né, em pessoas jovens também, mas às vezes é uma pessoa já com uma certa idade, com uma epiderme ali muito fininha, uma pele quase com a parte assim de transparência, né? E já muito ressecada. Então, isso limita o processo de permeabilidade de ingredientes ativos, por exemplo. Então, é muito importante, né, quando nós temos um recurso importante como o silício, na forma de pastilhas, de creme ou uso oral, né, a gente saber que há fatores limitantes. Termos a consciência que ele é um biorressonador que vai trabalhar com a sua energia, né? Com a energia que você tem. Assim, a gente não espera um processo mágico, né? Lembrando também que, não só para esse caso, mas como os casos apresentados anteriormente, que envolvem dor, que nós contamos com um sistema analgésico central natural, que vai liberar na nossa corrente sanguínea encefalinas e endorfinas. E isso vai colaborar efetivamente no controle de sensação de dor. Então, as pastilhas serão eficazes para a dor, elas são, mas sempre a mesma dor para uma pessoa é a mesma dor para outra pessoa? Não, né? Então, nós temos esse sistema natural que ele vai liberar essas substâncias na corrente sanguínea e isso depende, sobretudo, do tipo de comportamento que nós temos. Quanto mais nos diferenciamos de um comportamento bruto, rudimentar, não é? Mais primitivo, nós dificultamos, quanto mais nos aproximamos desse tipo de comportamento, nós dificultamos a liberação dessa substância na corrente sanguínea. Quanto mais temos um comportamento consciente, mais pacífico, mais saudável, né, nós colaboramos para que essas substâncias sejam dispensadas na corrente sanguínea. Então, a participação do paciente no processo de autocura, que só existe esse tipo de cura, né, é a consciência, né, de onde ele está, do que ele deve fazer, de como ele deve comer, de como ele deve agir, enfim. Neste caso que eu vou apresentar para vocês hoje, havia algumas limitações, né, que seria o seguinte, limitações que nós encontramos frequentemente, que é o seguinte, eu não tenho tempo. Tem que fazer atividade física, eu não tenho tempo. Tem que dar um pouco de alteração na alimentação também, muito complexo. Isso não dá para eu fazer, né? Mas aí a gente começa aos poucos, conversando com a pessoa, informando, olha, no ponto de vista da medicina indiana, é importante o seu biotipo físico, né? Você tem edema de membros inferiores, então isso vai piorar. Tudo isso para você vai piorar agora, justamente nessa fase que a gente está no inverno. Então, é necessário que você faça mais atividade física para reduzir essa umidade interna, né? Análogo a isso, um pouco parecido também, a medicina indiana vem e diz, olha, esses vasos, essa umidade, né? Essa energia perversa que causa a doença, então você tem que agir assim, assim, assado. E a gente acaba encontrando nas pessoas essa resistência. Muito complicado. De forma que vão cair sempre em vasodilatadores de uso oral, né? Meia compressiva talvez, e vão acabar num processo cirúrgico. A cirurgia não vai evitar que ela forme uma úlcera venosa em outra área, né? Então, tudo isso deve ser realmente um processo muito consciente. Então, como eu falei dos dois sistemas que existem, um entrega, outro recolhe, né? Resumidamente seria isso. E aí nós temos, então,
a diferença de pressão. Vai ter que subir esse sangue de volta para o coração, vai encontrar realmente impedimentos, dificuldades com relação à ação da gravidade e também com a capacidade elástica desses vasos, as paredes internas. A bomba muscular, né, ou a bomba periférica, ela é um motor e como principal mecanismo que garante o retorno do sangue. Por isso a importância do movimento. Toda vez que você movimenta, que você anda, você aciona essa bomba, facilitando o retorno dessa circulação. Eu gosto de falar sobre tudo isso para não ficar uma expectativa muito elevada em torno de uma agulha. Não aqui desmerecendo, né? Eu também trabalho com acupuntura, mas dá a entender assim que tudo está naquela agulha, que tudo está naquela pastilha, né? Que tudo está num óleo essencial, enfim, qualquer que seja a técnica adotada. Vou repetir, o paciente como um processo determinante, né, nesse caminho, aí ele tem que fazer a parte dele. Então, o que acontece? Há essa obstrução, o sangue não tem condição de retornar. Oi? Não? Tudo bem? Acreditava-se apenas num componente genético e que a dor era apenas porque as veias se dilatavam, um problema inflamatório que produzia, então, esses sintomas. Hoje nós sabemos que, de fato, essa questão do DNA continua sendo muito expressiva, afinal de contas, aí está a nossa hereditariedade, mas não temos mais a condenação do determinismo genético. Então, há muitas pessoas que têm diabetes na família, não é, nos antecedentes, e cientes dessa informação não desenvolverão a doença, porque tomarão as medidas necessárias. Então, o DNA responde, sim, a essas intervenções positivas, né? Então, o que acontece? Este caso, por exemplo, ninguém na família apresentava úlcera varicosa, ninguém tinha apresentado a enfermidade crônica mais grave, né? Quais são os fatores de risco? Né? Genética, gravidez, sedentarismo, excesso de calor e hormônios. Né? Sem dúvida alguma, a expressão genética é importante, embora 40% das mulheres no período gestacional irão desenvolver a enfermidade venosa crônica. Então, tem muitos casos aí de mulheres na gestação com varizes e isso pode ter uma evolução, né? Então, via de regra, nós temos alteração das paredes das veias, a formação das varizes, que gera uma incompetência dessas válvulas, dificultando o retorno, e uma maior pressão e maior alteração nas paredes, porque esse sangue tem uma maior pressão e dificuldade de retorno, que novamente vão gerar esse ciclo, né? Então, fica cada vez mais um estado mais crônico, né? Toda a hipertensão venosa produz uma série de sintomas, que é a síndrome ortostática. Então, o paciente vai referir peso nas pernas, ardor, né, dor, câimbras noturnas, coceira e uma dor mal definida, uma dor difusa, uma dor que corre, que se movimenta, né? Então, essas são as referências e realmente chega a um ponto em que a pessoa tem dificuldade de deambular, tem dificuldade para caminhar, né? Essa é uma classificação clínica muito utilizada, não é? Justamente para qualquer doença circulatória. Então, numa classe 0, nós não temos sinais aparentes, né, sinais visíveis. Na classe 1, temos aquelas telangiectasias, que são aqueles vasinhos, né? Parecem umas teiazinhas de aranha, né? Ou varizes reticulares. Classe 2, nós temos já a formação de varizes e aí daí para frente sinais mais agudos, como retenção hídrica, né, os edemas, sinais dérmicos, úlcera cicatrizada e a úlcera ativa. Então, esse quadro que eu trouxe para vocês hoje é uma úlcera cicatrizada em controle com cicatrização a 1 ano. Estou acompanhando, né? E esta paciente ela não volta mais para a classe 0 ou 1, né? Inicial. Sempre será uma pessoa que ela tem uma úlcera cicatrizada, mas ela vai estar aqui, na classe 5. Então, os cuidados, eles devem continuar. Segundo essa outra classificação aqui, qual seria a causa, né? Congênita, primária ou secundária.
Anatomia, com relação à anatomia superficial, profunda ou perfurantes, aí seria com relação às veias, não é? E a patofisiologia, se tem algum problema de refluxo ou de obstrução. E a progressão disso, sem dúvida alguma, é evitável. Então, se você tem um paciente que ele já apresenta dor nas pernas, que ele já apresenta bastante edema de membros inferiores, inchaço importante ao redor dos maléolos, né? Pés inchados. Então, se ele tem toda uma condição ali que já mostra esse risco, então quem trabalha com acupuntura, por exemplo, a professora aqui anteriormente estava falando, inclusive, de pontos que vão colaborar vão melhorar essa estase circulatória, né? Vão fazer esse sangue circular melhor, né? Então, tem várias formas de interferir, né, positivamente, de intervir. O objetivo terapêutico é sempre fazer com que aquele paciente tenha uma qualidade de vida maior. Se as pessoas procuram a gente com dor, né, então o objetivo é realmente reduzir ou resolver o problema da dor, né? Então, melhorar os sintomas, prevenir e evitar complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente. Os tratamentos considerados: tratamentos, conselhos higieno-dietéticos, tratamento farmacológico e tratamento cirúrgico. Quais são os conselhos higieno-dietéticos nestes casos aqui? Redução de sódio, né? Se a gente observa o paciente de acordo com a medicina indiana, né? Ayurveda, por exemplo, né? Que hoje já não se considera mais medicina ayurveda, né? E sim ou medicina indiana ou o sistema ayurveda, considerando que o ayurveda não é só a medicina, mas uma filosofia que contempla o pensamento, alimentação, cura, cirurgias. Então, não se considera dessa forma medicina ayurveda, né? Então, conselhos higieno-dietéticos: redução de sal, redução, moderação de alguns tipos de carnes, né? Manutenção dessa região realmente mais sempre limpa também, né? Membros inferiores, tem gente que usa agora no inverno, muita bota, muita meia, e não tem, às vezes, uma continuidade interessante com relação até à higiene mesmo, né? Tratamento farmacológico: uso de vasodilatadores. Se nós pensamos na medicina alopática, então aí entra a castanha da Índia e uma série de recursos que a gente já tem bem tradicionalmente conhecidos, né? Ou uma outra forma também mais natural, né? Tratamento cirúrgico, quando é necessário, só endossando aqui que pode ter recidiva, né? Pode ter esse mesmo caso em outra perna, em outra área do corpo. E o tratamento da IVC, como se dá, né, dessa insuficiência venosa crônica, né? Então, terapia compressiva com meias elásticas e tratamento do dano do tecido e da inflamação, com flebotônicos e venotônicos, que são protetores, né? Que a gente tem aí com nome comercial no mercado, bem conhecido, que é muito bem indicado, inclusive pelos ginecologistas para muitas mulheres, principalmente. Então, como tratar essas úlceras? Com a safenectomia, né, a retirada da safena, técnicas endovenosas e a embolização. Então, isso envolve até, inclusive, aquela técnica muito conhecida da escleroterapia, né, que a pessoa vai lá e seca os vasinhos e tal. E a própria técnica Shiva, que é um método cirúrgico também. Então, essa é a forma de tratar convencional, né? Medidas preventivas: o que é que eu faço, né? Então, sempre oriento o paciente a não permanecer muito tempo de pé, a fazer movimentações contínuas, né, com os pés, elevar as extremidades inferiores, perda de peso, óbvio, porque isso vai facilitar esse retorno venoso, hidratação e cuidados da pele. Preciso realmente daquela pele bem hidratada, porque eu vou usar tanto a pasta, né, de stipper, de silícios, como também as pastilhas. Então, essa pele precisa de uma hidratação interessante. Exercícios regulares, meias elásticas em todas as fases da enfermidade. Maior enfermidade, menor compressão. Se o caso já está numa fase bem aguda, bem difícil, né, bem avançada, uma meia com muita compressão não vai ser interessante. O paciente não consegue, quer muita dor. Então, uma compressão mais suave, né? E o uso de stipper para alívio das dores. Eu, quando utilizo o stipper nesses casos,
eu não me atenho exatamente aos pontos de acupuntura, eu não me ative aos pontos de acupuntura. Eu coloquei lateralmente a lesão, na área onde a pele estava íntegra, não sobre a ferida aberta, né? Muito bem. Então, via de regra, um edema maior que 25 centímetros, né, de água, ele já caracteriza ali uma facilidade ou até uma hipertensão vascular, né, instalada. Esse edema vai comprimindo essas veias, e então há líquido entre as células, nos interstícios, e transtornos também, que inicialmente, em sua fase inicial, pode ser reversível, porém começam a aparecer aqueles transtornos irreversíveis. Formam-se manchas como tatuagens. A gente vai voltar, vai adiantar daqui a pouco para a foto, e vocês viram inicialmente que a lesão estava cicatrizada, porém em torno forma-se uma mancha muito difícil de ser tratada, porque o processo de clareamento daquela mancha não é como acontece quando você toma um sol e forma uma manchinha castanha, que é uma hipercromia, e que as pessoas vão tratar com clareadores para a pele. Aquilo dali é deposição de ferro, né, da hemosiderina do sangue. Então, aquela mancha, ela é super difícil, demorada de ser tratada. Então, normalmente, o tratamento para clarear isso aí é com vitamina K1 tópica ou com ácido tioglicólico. Enfim, tem várias substâncias. Mesmo assim, é lento, tá? O que é feito quando a úlcera surge? Então, novamente, correto manejo do local, higienização adequada, ventilação, terapia compressiva, os coadjuvantes, que são os fármacos, o correto conhecimento de sua enfermidade para que o paciente se trate melhor, aderência total do paciente. Por que foi que essa lesão apareceu? Como isso se formou, né? Que características eu tenho que colabora para o surgimento dessa enfermidade, né? Como vai ser de agora para frente para que novas lesões não surjam? Então, se você tem uma tendência a acúmulo de líquidos em membros inferiores, isso é uma condição de muito calor e umidade, via de regra eu preciso de uma terapia alimentar que seja o oposto disso. Então, normalmente as pessoas vão procurar se alimentar daquilo que é conhecido, daquilo que é igual à situação que ela tem. Então, essas pessoas com essas características vão gostar de comidas mais pesadinhas, né? Vão gostar, inclusive, de mais carboidratos, mais comidas pesadas. Eu falo que são comidas carinhosas, né? É gostoso, né? Comidinha carinhosa. Então, o que eu vou precisar para equilibrar será o oposto disso. Então, comidas refrescantes, porque se tem muito calor e umidade, então comidas refrescantes, comidas mais leves, o oposto. Então, aí entra a parte da naturopatia, que seria a medicina indiana, dá essa condição de consciência para o paciente. Senão vai formar mais. Açúcar, também um complicador. Açúcar, também um ponto importante para a formação desse excesso de açúcar, porque aí nós temos a glicação, onde a glicose vai se unir com a proteína e vai causar um enferrujamento daquele sistema circulatório. Então, tem vários fatores para a gente levar em consideração para despertar a consciência do paciente. E a recomendação das meias elásticas e também do stipre. Então, para facilitar a vida da pessoa, eu já oriento também, se ela for demorar mais tempo, né, porque tem que vir semanalmente, mas porventura demorar mais tempo, eu dou as pastilhinhas para que ela troque e coloque lateralmente, neste caso, a lesão. Tá? Muito bem. Eu fico preocupada com o tempo, tudo bem? Tá. Bom, ao contrário do que a gente pensa, né, a nossa natureza é realmente estar em equilíbrio, não é? Então, as pessoas vão para a consulta, eu escuto muito isso, né? Você está bem de saúde, né? Qual o motivo de você estar aqui? Olha, eu estou bem, eu não tenho, estou me sentindo super bem, né? Eventualmente eu tenho uma dor ou outra, foi até por isso que eu vim aqui, mas no geral eu me sinto bem. Inclusive todos os exames, sobre essa dor que eu tenho eventual, os exames não apresentam nada, nenhuma alteração. E a gente chega e faz a seguinte pergunta: e como é que está o sono? Dorme bem? Ah, sono, eu realmente não durmo, né? Mas quem dorme?
hoje em dia, né? Então, de uma condição comum na cabeça da pessoa passa a ser uma condição normal, né? São condições diferentes, comum e normal. Então, a nossa condição natural, a nossa natureza é estar em harmonia. Então, tudo para a naturopatia que foge da harmonia, o oposto da harmonia é o quê? Desarmonia. Então, para a naturopatia, o oposto da harmonia, que é a desarmonia, já é a doença que está se instalando, tá? Então, há muitos casos documentados pela medicina complementar onde pessoas curam a si mesmas de forma mais natural, sem tratamentos invasivos. Tratamentos invasivos e também medicações como antibióticos, né, tem o seu mérito. Há casos onde é o que é para ser feito, é o que é necessário, né? Porém, há muitos casos onde a gente fala sempre assim, olha, em conjunto com o tratamento que você convencional já está seguindo, siga também essa orientação aqui mais natural, né? Para que as duas possam caminhar juntas, né? E você ter maior qualidade de vida, maior equilíbrio do seu organismo. Então, é o que oferece uma dessas condições, o Stipper, como um biorressonador, né? Então, uma técnica que promove os desbloqueios energéticos sem agulhas, e estes bloqueios é que causariam a enfermidade, porque aonde há dor, há um bloqueio energético. Se ali nós temos ou o prana, do ponto de vista, na visão do Ayurveda, né? Ou o Chi ou o Ki, que são a energia circulante que nos dá a condição de vida, se essa energia se bloqueia em algum lugar, fica estagnada, então ali há a formação da doença, né? E a dor, né? Ela vem como uma condição ainda de fisiologia ainda normal, só sente dor quem está ainda bem, porque no estágio bem avançado você não sente mais dor, né? A dor no local já significa ali morte celular. Então, quando o paciente fala, olha, dói tudo, morte celular em tudo. A dor dói perna, dói cabeça, dói as costas, morte de células em várias regiões do corpo. Enquanto a pessoa consegue localizar, olha, está doendo aqui. Então, um comportamento inadequado, talvez. Que comportamento poderia ser? Dor no braço. Dorme em cima do braço, má postura, uma série de coisas. Um comportamento inadequado está gerando morte celular naquele local. Mas quando a pessoa fala, olha, dói o corpo inteiro, então, morte celular no corpo todo. Mais grave, né? Muito bem. A origem das pastilhas, né? Essa pastilha ela tem milhares de partículas de quartzo, então quem trabalha... Isso dá pânico, né? Então, mas é bom, né, para a gente desafiar a trabalhar num tempo mais enxutinho também, senão vocês não aguentam ficar ouvindo aqui muita gente num tempo longo, né? Mas o que acontece? Quem trabalha com pedras, por exemplo, fazendo um trabalho complementar à acupuntura, com essas técnicas, sabe que essa condição mostrou... Ai, eu também, agora eu fiquei. Então, o que acontece? Essas pedras, esses quartzos, né, esses cristais, eles têm essa condição, né, utilizada em equipamentos, vocês já sabem dessa informação, acredito eu, são estabilizadores. Mas aí sempre essa condição de que eu estabilizo que energia? A energia que você tem. Eu não estou impregnando o Stipper com uma energia espacial, né, para que aquele alien entre em você. Não, existe a sua ressonância, aquilo vai ativar a normalidade, vai gerar uma equalização. Isso é muito salutar compreender. E aqui vem uma forma prática, né, com essa esponjinha, esse adesivo, isso é bem interessante. Bom, uma estimulação permanente e assim, o quartzo ele tem essa propriedade piezoelétrica, então você faz a pressãozinha quando você coloca, né? Por isso que tem um adesivo ali para aquilo ficar pressionando. Na acupuntura existem outros recursos, né? De sementinhas, de partículas que também ficam ali pressionando aquele local para serem estimulados, né? E serve para uma infinidade de patologias. Irá trabalhar com a nossa própria informação. Então, o que se passa dentro de você? Que informação você tem?
porque é essa informação que será trabalhada, né? Então, seria muito fácil, né? Como acontece com a aspirina, né? Você chegar e falar, olha, eu estou com dor de cabeça, aí você toma aspirina. Eu estou com dor aqui, então me dá uma pastilhinha como essa aí, né? Precisa entender que ele vai trabalhar com essa informação. Usados em ponto de acupuntura ou pontos gatilho, né? E uma possibilidade terapêutica para quem sente grande desconforto com agulhas. Vocês já devem ter ouvido isso hoje aqui várias vezes, né? Ou já vieram até com essa informação, que é o pânico, né, do inconsciente coletivo e do inconsciente individual com relação ao jaleco branco e com relação às agulhas, né? Então, você vê a pessoa nessa condição, você já entra em pânico, né? Então, é uma possibilidade mais tranquila, mais segura, podendo ser usada em várias idades, né? E trata a dor através da liberação de endorfinas. Por isso eu citei também aquela condição do sistema analgésico central de liberar encefalinas, né? E também de liberar endorfinas. Modificam a percepção da dor na medula espinhal. Quem quiser buscar essa informação mais detalhadamente, nós temos na medula o gate control, que é um portão, né? E quando esse portão está fechado, nós não sentimos dor. Quando esse portão está aberto, nós sentimos bastante dor. E aí vem a pergunta, como fechar o portão, né? Como manter fechado? Eu passei essa informação no começo. A gente mantém ele fechado, né, ativando a liberação de encefalinas e endorfinas na corrente sanguínea, através de um comportamento mais humano, que essas condições de comportamento mais humano estão no neocórtex, um cérebro mais recente, e não no nosso cérebro primitivo, que é o arqueocórtex. Então, via de regra, toda vez que você se comportar mais primitivamente ou mais próximo do comportamento de um animal, você sempre sentirá mais dor. Bacana, né? Porque já gera uma necessidade de autotransformação, mesmo que por interesse próprio, né? Vou ficar melhorzinho para poder sentir menos dor, né? Então, possui também um efeito positivo no tratamento de ansiedade, insônia, problemas digestivos, hormonais, entre outros. Diferentes tipos de patologia têm reagido positivamente às técnicas empregadas em terapias integrativas. Isso é realmente fantástico, né? Trazendo mais luz, mais consciência sobre a nossa verdadeira natureza. A gente costuma falar que a doença é um divórcio da alma, né? Então, quando você se divorcia, está fazendo sentido para a senhora aí, não? Quando a gente se divorcia da alma, tá. Quando a gente se divorcia da alma, né, a gente fica tão longe de um dos nossos pilares, né, porque esse corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então você larga um de mão, divorcia-se, e aí realmente para você ficar doente é mais fácil, porque com fome, alimento para abastecer o sistema físico. Está com muita fome, feijão, arroz, enfim, o que você come, né? Você está com uma condição de fome mental, você pode se abastecer de que forma mentalmente? Você pode cultivar o intelecto, você pode ler mais, você pode se informar. Fome emocional, você pode se abraçar, né? Você pode fazer tantas coisas interessantes para o emocional. E espiritual, não sei, tem essa parte também, né? E aí divorcia-se da alma e aí vem a doença. Só aqui um parênteses, né? Essa experiência aqui é só para isso, tá? É para o desenvolvimento da alma. Bom, então podemos aplicar também os estíperes sobre os chakras diretamente. É uma condição, uma alternativa, uma proposta interessante, só lembrando, né, que chakras, eles não estão no corpo físico, né? Chakras estão no corpo sutil, né? Aquela configuraçãozinha da coluna ali que aparece os desenhos é só para a gente saber mais ou menos onde eles estariam, mas eles estão no corpo energético sutil, eles não estão no corpo físico, mas você vai lá e coloca sobre os chakras, ok? Para casos de distúrbios emocionais mais importantes, eu recomendo a troca diária. Paciente em depressão, tristeza é uma coisa, melancolia é outra,
depressão é outra, não é isso? Inclusive, não há como você perder um parente e ficar alegre. Você tem que ficar triste. Mas hoje já pega a pessoa e fala, não, você está deprimida. E aí já uma medicação, né? Tem um tempo necessário para essas coisas. Mas, enfim, você, num caso mais agudo, você troca diariamente. E em casos onde você já tem ali uma questão já melhorada, o tempo recomendado de 5 dias, né? Sim, em alguns países, né, onde eu conheço o trabalho do Stipper, que é usado, eles fazem uma programação energética com a pastilha. Eu acho isso fantástico mesmo, porque uma agulha sem a condição energética do aplicador, ela é só uma agulha. Então, eles colocam o Stipper entre as palmas das mãos, né, como se fosse uma conchinha aqui assim. E aí eles fazem a programação energética. Isso mostra muita coisa. Isso diferencia uma pessoa que usa um Stipper, a outra pessoa também usa o Stipper. Então, os dois usam o mesmo trabalho, a mesma técnica, mas tem certas minúcias, certas diferenças aí, né? Muito bem. Então, aqui está o caso, né? Só uma informação aqui importante, gente, nesse dia antes aqui. Como em todas as terapias integrativas que se utilizam também do campo vibracional, o ambiente tem um papel preponderante, a higiene sensorial do local. Vocês viram que eu estou falando mais rápido, né? Só porque é minha mente pita, que eu já estou aqui já pensando, elemento fogo aqui, eu já estou pensando, meu Deus, né, o tempo, mas assim, uma higiene sensorial do lugar, né? É super importante isso, fazer essa ressalva aqui, quem trabalha com acupuntura, quem trabalha com naturopatia, de não deixar o ambiente muito caricato, né? Com excessos, né? Ou cuidar dessa higiene sensorial, porque às vezes tem muitos elementos, a pessoa é apaixonada pelo Oriente, aí já viu, né? A pessoa é apaixonada pela Índia, aí já viu, né? Então fica muito excessivo e muitas vezes a gente tem uma pessoa que está ali chegando que ela não crê em nada daquilo, o fato dela já estar ali já é uma coisa positiva e essa pessoa ela tem pavor a alguns elementos, vou citar um só, aromatizadores, incensos, né? Então vale aqui a ressalva da gente cuidar um pouquinho dessa higiene do ambiente para não ficar uma coisa muito excessiva, tá? Bom, então aqui, o que aconteceu com essa pessoa quando ela chegou? A condição estava muito ruim e aí eu fotografei com 7 dias, porque no dia que ela chegou, que seria o dia 0, ela estava com muita dificuldade emocional. Estava bem, então eu me distraí nesse sentido, né? Acabei muito preocupada, envolvida, que essa é uma condição importante do terapeuta, né? Ele ter realmente um desejo verdadeiro de ver o outro bem. Isso é o primeiro ponto, o primeiro aspecto importante. Então, aqui com 25 dias, né, a gente observa a redução da circunferência, vai observando a redução da circunferência. E também, a luz aqui não colaborou muito, uma redução da profundidade. Então, não só do leito, mas da profundidade. De forma que ela vem fechando lá de baixo para cima. Aqui a gente já vê uma profundidade menor, tá? Opa. Acho que eu passei demais, né? Pronto. E aqui, já 28 de março, 6ª sessão, a pessoa passou a fazer sessões semanais, né? Então aqui dá para ver que ela está mais rasa. Dá para visualizar? Ela está mais rasa, esse material. E na 7ª sessão, né, a gente vai vendo, então, aqui, ó, mostra bem a lesão já bem rasa, né, e ela vai fechando, né? 11ª sessão. Então, computem aí uma sessão semanal. Aqui, 11ª sessão. E aqui para controle, né, porque isso havia sido ano passado, para controle aqui em junho de 2018, como está. Então, a colocação dos Stippers, ela foi sempre assim, dessa forma, lateral. Quando ela apresentava um edema muito grande de pés, né, eu colocava também em pontos bexiga, o Stipper, mas sempre
nessa forma aqui, lateralmente também a lesão, né? Junho de 2018, nós temos essa condição aqui. Então, nós estamos agora numa fase de clareamento dessa tatuagem aqui no entorno, né? E realmente é um contentamento verdadeiro, muito grande mesmo, enorme, de ver uma pessoa hoje que é da área de saúde, que tinha risco de amputação e que tinha uma farmacinha, uma caixinha, uma maletinha em casa, que apresentou na consulta com todas as medicações que ela já tinha tentado, né? Como é que foi, então, o protocolo, né? Então, sempre que ela vinha para as sessões, asepsia da lesão com solução alcoólica com óleo essencial de melaleuca, que o óleo essencial de melaleuca tem propriedades, né? Como todos os óleos essenciais, tem propriedades antifúngicas, antibacterianas, antivirais, mas o melaleuca, por quimiotipos presentes mais específicos, essa ação dele ela é bem forte, bem presente. Oi? 5% na solução, 5% de óleo essencial. Então, você calcula, né? Você tem um volume ali de 100 ml, por exemplo, 50, você faz a regrinha, né? 5%. Acupuntura nos pontos. Então, os pontos elencados foram... 5 minutos. Tá bom. Os pontos elencados foram o B40, né? Por trabalhar doenças de pele causadas por calor no sangue, né? O ponto R7 por trabalhar edema de membros inferiores. Fígado, ponto fígado, né? Também o F3 por estimular o fluxo harmonioso do Qi, que remove a estagnação de energia. Então, fazer esse prana, fazer esse Qi, fazer esse Ti realmente circular. O E41 por trabalhar distúrbios da circulação periférica, né? O BP9 por eliminar a umidade. É um ponto super, quem trabalha com acupuntura sabe que é um ponto extremamente importante para trabalhar realmente a umidade, né? E a aplicação dos steppers proximal a lesão em todas as sessões realizadas. Então, este foi o protocolo que a pessoa era submetida em sessão. Em casa, o que essa pessoa teve que fazer? Controle, realmente colaborar um pouco na alimentação. A atividade física, ela sentenciou que não iria fazer, como um bom CAFA, regido por água e terra. O CAFinha, ele paga para alguém fazer atividade para ele. Então, ela já falou, não vou fazer, não adianta. E aí elencou, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo, e ela não fez de fato, tá? E uma suplementação com o silício orgânico também e algumas vitaminas e minerais que colaboram também no processo de como antioxidantes e como cicatrização. Entre eles, mineral zinco, né? Vitamina C, que é antioxidante universal, vitamina E, que é um antioxidante universal, e antiglicantes. Tem uma substância que tem essa função antiglicante, que é o glicoxil. Bom, então, esse foi a conduta realizada nesse caso, né? E a paciente está ótima. Tem muitos outros casos também, mas escolhi esse para trazer para vocês, e é mais comum do que se pensa, e não só em pessoas idosas. Essa pessoa tem menos que 40 anos, ou seja, uma menina. Também aqui, olha, as dúvidas que vocês... Se alguém tinha para fazer alguma pergunta, né? Mesmo também que na apostila, no rodapé também tem, mas tem aqui. E aí vocês podem, e a gente conversa, tá bom? Realmente, assim, super agradeço a todos vocês. Muito obrigada mesmo, tá?